Com Catherine ao seu lado, o nosso novo príncipe e princesa de Gales, eu sei. E acho que mais uma vez manter o contato, manter o otimismo e poder, falar com amigos e familiares é crucial. Uma onda de alarmes varreu hoje os círculos da realeza depois de o rei Carlos e o príncipe William terem divulgado uma atualização repentina e profundamente preocupante sobre a recuperação da princesa Catherine. A sua declaração foi concisa, pesada e repleta de uma urgência raramente demonstrada. Pelo palácio, William admitiu que o seu estado de saúde exige agora muito mais intervenção do que o revelado. Anteriormente, enquanto o rei Carlos acrescentou uma frase que deixou toda a imprensa em choque. Algo mudou claramente dentro da monarquia. O que desencadeou esta revelação inesperada, o calor humano que emanava da princesa Catherine, parecia segui-la para onde quer que fosse tão naturalmente como a respiração enche os pulmões. As pessoas costumavam dizer que a sua presença dissipava a monotonia de qualquer lugar, transformando até a manhã mais cinzenta do Palácio de Kensington em algo suave e luminoso. Era esta graça serena constante, reconfortante e tão profundamente humana, que fazia com que aqueles que lhe eram mais próximos acreditassem que era inabalável. Mas muito antes de alguém perceber que algo estava errado, já se tinham começado a formar fissuras onde ninguém conseguia ver. Não aconteceu. Tudo de uma vez. Semanas antes do Natal de 2023, os pequenos sinais de mudança começaram a surgir nos momentos mais banais. Um ligeiro tremor quando ela estendeu a mão para pegar no chá. Uma longa pausa na escolha de um par de sapatos. Uma estranha quietude por detrás do sorriso, como se precisasse de mais um segundo do que o habitual para se lembrar de como desempenhar o papel que dominava com tanta facilidade há anos. Quem a observasse de longe pensaria que estava simplesmente cansada, mas Catherine sabia que não era bem assim. A sua energia ia se esvaindo, aos poucos como areia, a cair silenciosamente pelas frestas de uma ampulheta. Havia dias em que levantar-se da cama parecia uma tarefa impossível. As suas pernas resistiam a todos os comandos. As suas mãos tremiam como se pertencessem a alguém, décadas mais velho, e os seus pensamentos arrastavam-se lentamente pela sua mente como uma densa neblina ao amanhecer. Escondia estas coisas da mesma forma que escondia todos os seus medos mais íntimos por detrás de sorrisos educados, postura impecável e uma voz suave que tranquilizava todos exceto a si própria. Os funcionários do palácio perceberam que algo estava a mudar antes mesmo da sua família. Um lacaio reparou que a sua bandeja de pequeno almoço tinha sido devolvida intacta durante 3 manhãs seguidas. A sua camareira observou que ela usava mangas compridas mesmo em dias atipicamente quentes em Windsor. A sua dama de companhia percebeu que a maquilhagem estava a ficar mais espessa sob os seus olhos, tentando disfarçar as noites em branco que a acometiam com fortes dores de cabeça e momentos de desorientação e confusão mental. Ninguém ousava mencionar estas observações em voz alta. Catherine era reservada quanto à sua privacidade e qualquer tentativa de lhe perguntar como se sentia era recebida com uma esquiva suave e gentil. Só uma constipação, dizia ela. Só uma noite inquieta, mas a verdade era muito mais grave. Enquanto estava sentada com os filhos por vezes, perdia-se tanto nos seus próprios pensamentos que as suas gargalhadas soavam distantes como ecos, vindos de outra divisão. De vez em quando percebia que tinha perdido conversas inteiras. O filho mais novo puxava-lhe a manga repetindo: "Mamã", até que ela pestanejava e voltava à realidade com o coração acelerado num pânico silencioso. Estes lapsos assustavam-na mais do que as mãos trêmulas ou a perda de apetite. Faziam-na questionar-se se estava lentamente a tornar uma estranha para si própria. As noites tornaram-se as mais difíceis depois dos jantares com o príncipe William e os filhos. Nos momentos em que se esforçava por superar tudo com cada grama de força que lhe restava, refugiava-se no seu quarto e desabava assim que a porta se fechava atrás de si. O silêncio parecia mais pesado do que qualquer coroa a pressionar-lhe as costelas.
até que respirar se tornava um esforço. Algumas noites chorava em silêncio, aterrorizada, com a possibilidade de alguém ouvir e fazer as perguntas a que não estava preparada para responder. Chegou então a noite que mudou toda a atmosfera do palácio. Era tarde por volta das 22 horas, e Catarina acabara de dar um beijo de boa noite aos filhos, demorando-se o suficiente para decorar o calor das suas pequenas mãos nas suas. Ao chegar à sala, de estar uma onda de tontura, atingiu-a com tanta força que teve de se agarrar à borda da mesa para se manter de pé. A sua visão dividiu-se em duas. Depois ficou turva, girando numa névoa. Tentou dar um passo em direção ao sino para pedir ajuda, mas as pernas cederam. Ela desabou no tapete, o impacto percorrendo-lhe a espinha. Os minutos arrastavam-se dolorosamente. Tentava falar, gritar, mas os seus lábios mal se entreabriam. O seu coração palpitava descontroladamente, acelerando e abrandando em padrões aterradores. O frio invadiu-lhe os braços, depois as mãos. Se o quarto estava gelado ou se o seu corpo estava a ceder. Ela não conseguia perceber. O tempo tornou-se algo informe, um fio infinito que ela não conseguia agarrar. Quando um membro da equipa finalmente entrou no quarto para verificar como ela estava, o pânico instalou-se. Estava quase inconsciente, tremendo incontrolavelmente. Cobertores envolviam-na. Ouviram-se vozes a chamar pelo médico e alguém correu para avisar o príncipe William. Chegou o médico do palácio, um homem que conhecia a família real desde o início de 2010, e no instante em que a examinou, o silêncio tomou conta da sala. A sua expressão tornou-se tensa, os seus olhos escureceram com uma preocupação que não conseguia esconder. Ouviu as batidas do coração dela. Verificou-lhe o pulso, observou a sua respiração irregular. A preocupação nos seus movimentos espalhou-se pela sala como gelo. Quando retirou o estetoscópio, todos já tinham compreendido a verdade antes mesmo de ele falar. O que quer que estivesse a acontecer à princesa Catherine não era exaustão nem estresse. Nada que o repouso pudesse curar. Era algo muito mais grave. Algo que mudaria tudo para ela, para a sua família e para o mundo tranquilo que tanto se esforçava por proteger. Que verdades ocultas pairavam sobre ela, a sua família e o mundo que guardava. Será que o dom discreto de William revelaria mais do que qualquer um esperava? Quando o mundo se reduzia a um único suspiro. William transportara sempre consigo um dom discreto, uma capacidade instintiva de perceber as pessoas, de as ver realmente. Lembrava-se das pequenas coisas de que os outros se esqueciam, o nome de um filho, de um funcionário, uma preocupação passageira mencionada semanas antes, um livro favorito, um hábito nervoso. Estes detalhes subtis faziam parte de quem ele era, mas perto de Catherine essa suavidade intensificava-se. Toda a sua presença se transformava sempre que ela entrava num ambiente, como se o próprio ar o acalmasse. A sua mão encontraria a dela automaticamente muito antes de se aperceber que a tinha estendido, mas nada daquela graça o preparou para o momento. Tudo no seu mundo saiu do eixo. Num instante participava em mais uma conversa sobre os seus próximos compromissos no Palácio de Kensington. Datas, aparências, preparativos que de repente pareceram insignificantes, e no instante seguinte entrou um mensageiro com um olhar que congelou toda a sala. Nenhum anúncio em voz alta, nenhum gesto dramático, apenas um rosto pálido e um sussurro demasiado pesado para ser absorvido numa única respiração. Catherine tinha desmaiado. Os médicos estavam a cuidar dela. Ele precisava de vir agora. A viagem de regresso à casa naquela tarde fria foi como estar presa num pesadelo sem fim. O trânsito de Londres arrastava-se como se fosse deliberadamente cruel. Cada atraso era uma agonia. Cada semáforo que se recusava a mudar, cada carro que ousava mover-se lentamente à sua frente, transformando os minutos em períodos insuportáveis. Encarava o horizonte sem pestanejar, o maxilar preso, implorando por palavras que não conseguia articular, prometendo qualquer coisa em troca de uma única verdade que ela ainda estaria a respirar quando ele a encontrasse.
Quando finalmente chegou aos aposentos privados, não esperou por atualizações ou protocolos. As suas pernas moviam-se mais depressa do que a sua mente. Conseguia acompanhar subindo as escadas de 2 em 2 degraus, enquanto os funcionários o chamavam. Nada disso importava. Empurrou a porta do quarto e quase conteve a respiração. Catherine jazia quase imóvel sobre os lençóis, brancos e macios, rodeada de fios monitores, sinais sonoros suaves, um mundo inteiro de urgência médica que a separava dele. O seu rosto estava pálido, as pestanas projetavam longas sombras sobre bochechas que pareciam demasiado frágeis. A imobilidade da sua mão repousando sobre o cobertor parecia errada, insuportavelmente errada. Tocou-a imediatamente, afundando-se na cadeira ao lado da cama, como se a própria gravidade tivesse mudado. Os dedos dela, frios e moles, fizeram com que algo no seu peito se contorcesse dolorosamente. Pressionou a mão dela contra a bochecha, fechando os olhos enquanto o ardor atrás dele se tornava cada vez mais difícil de conter. Sussurrou-lhe, sem saber se ela ouvia ou sequer se conseguia ouvir, mas precisando que ela o sentisse perto. A voz do médico pairava na névoa. Palavras como crítico, sobrecarga do sistema, monitorização, horas incertas pela frente, o tipo de linguagem que reduzia o mundo ao medo. William assentiu de vez em quando, fingindo acompanhar, mas por dentro tudo se estava a desfazer de uma vez. O tempo deixou de se comportar normalmente depois disso. Esticou-se Emma Reynolds. Dobrou-se sobre si mesmo. Recusou-se a sair do lado dela, ignorando os conselheiros que tentavam lembrá-lo das responsabilidades que existiam para lá daquele quarto. Mesmo quando soube que o palácio precisava de orientação sobre o que dizer ao público, ignorou. Nada fora daquele quarto parecia real. Nem os telefonemas do pai à espera de uma resposta conseguiram afastá-lo, mas o dever acabou por encurralá-lo. Por um instante entrou na sala ao lado, onde o aguardavam assessores, documentos e rostos sombrios. Falavam de declarações, rumores que já circulavam à expectativa de esclarecimentos. Ele mal ouviu alguma coisa. A sua mente ainda estava na sala atrás dele. Depois um som cortou tudo. Som agudo de um monitor elevou-se passos apressados, o médico a dar instruções. William agiu, antes que pudesse pensar em alguma coisa. Empurrou a porta do quarto, preparando-se para o pior. Mas o médico levantou a cabeça e assentiu levemente com um gesto firme. Os sinais vitais de Catherine tinham estabilizado. O perigo não tinha passado, mas a tempestade imediata tinha abrandado. O alívio atingiu-o com tanta força que quase perdeu o equilíbrio. Voltou para junto dela, segurando-lhe a mão mais uma vez. Por um breve instante, os seus dedos fecharam-se fracamente em torno dos dele. As suas pestanas tremularam e os seus lábios entreabriram-se mal, conseguindo formar o seu nome. Will foi um sussurro, quase um sopro em vez de uma palavra, mas foi o suficiente para o ancorar, o suficiente para o manter de pé num mundo que ameaçava desmoronar-se por completo. A noite que se aproximava era longa, incerta e carregada de medo, mas ele permaneceu exatamente onde tinha de estar, segurando a mão dela como se fosse a única forma de manter o mundo unido. Mas será que segurar-lhe a mão poderia realmente acalmar um mundo oprimido pelas sombras? Ou seria até o rei Carlos impotente perante o que se avizinhava? Quando as muralhas do poder já não os conseguiam proteger, sombras estenderam-se pelas salas, silenciosas de Clarence House, carregando consigo um peso que nenhuma agenda real poderia amenizar. No início dessa semana, o rei Carlos sentira a familiar pulsação no peito, quando o seu médico o aconselhara de novo a abrandar o ritmo, a levar a sério a sua própria fragilidade. Mas como poderia? Não quando a pessoa que trouxera tanto carinho à sua família se distanciava cada vez mais a cada hora que passava. Catherine nunca almejava a grandeza. Ela transitava pela vida na realeza com uma bondade que suavizava até as arestas mais duras do dever. Charles admirava isso nela desde o início. Ela deu firmeza a William durante a turbulência do início da década de 2010, trazendo a paz onde antes reinava a incerteza. No seu riso durante os verões em Balmoral,
na sua voz tranquilizadora durante as tensas reuniões de Natal em Sandringham. Charles encontrou a filha que nunca teve, mas que de alguma forma lhe fora presenteada. Mas agora, algures em Londres, numa ala privada de um hospital que ela esperava nunca mais ver, travava uma batalha que nenhum deles compreendera, realmente até ser quase tarde demais. Antes da chamada, Charles estava a rever correspondência relacionada com uma iniciativa de 2020, e com a mente apenas parcialmente presente enquanto o cansaço o consumia. A batida suave na porta do seu escritório fê-lo levantar os olhos. A expressão da secretária por si só tirou-lhe o fôlego. No momento em que as palavras "o estado dela está a piorar" foram proferidas, o rei já sentia o mundo a fechar-se à sua volta. Ele saiu imediatamente. A cidade passou despercebida às janelas do carro, ruas por onde passara desde a infância, edifícios que o viram crescer de jovem príncipe a herdeiro, à espera de um trono e só recentemente a monarca. Mas nenhuma dessas recordações importava agora. Os seus pensamentos giravam em torno das mesmas imagens. Catherine a sorrir com facilidade. Catherine a embalar os filhos. Catherine a fazer William rir daquela forma espontânea que só ela conseguia. Que cruel ironia do destino permitiu que tal luz se apagasse tão repentinamente. Percorrer o corredor privado do hospital era como atravessar água gelada. Viu William antes de o ouvir parado rigidamente, o rosto pálido e abatido. O futuro rei que o mundo conhecia tinha desaparecido. O que restava era um marido assustado, cuja esperança se dissipava a cada hora. Charles abraçou-o com força, algo que não fazia tão abertamente há anos. William tremia nos braços. "Estão a preparar-nos", sussurrou William, mal conseguindo formar as palavras. "Já tentaram de tudo. Nada está a funcionar." Um médico conduziu-os logo para uma pequena sala com um ligeiro cheiro a desinfetante e tristeza. Especialistas de vários departamentos, alguns dos quais tinham sido trazidos dias antes, estavam sentados com as mãos cruzadas e os olhos exaustos. Os factos eram implacáveis. A infecção que Catherine vinha combatendo desde o final do outono tinha se espalhado descontroladamente. Os seus órgãos estavam a entrar em falência. Os tratamentos que deveriam ter ajudado agora apenas adiavam o inevitável. Sem um milagre as próximas 48 horas decidiriam tudo. William levantou-se bruscamente, o arrastar da cadeira, cortando o silêncio. A sua dor enchia a sala de uma forma que fazia até os médicos mais experientes desviarem o olhar. Charles sentiu as suas próprias forças esfumarem-se. Apesar de todo o poder da coroa, não podia ordenar que a vida continuasse. Pensou nas fotografias da família no interior do palácio. Imagens de 2019 a 2020 e 2 inúmeros postais de Natal, cada um captando Catherine na plenitude da sua vida. Como é que nenhum deles se tinha apercebido dos sinais subtis do cansaço silencioso, do afastamento de certos compromissos? A culpa consumia-o. O médico-chefe continuou calmamente a falar sobre suporte vital, desejos finais e a preparar o público para notícias que nunca deveriam ouvir. Cada palavra parecia chumbo no espaço entre pai e filho. Charles fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, falou não como um rei, mas como um homem à beira de uma verdade insuportável. "Dizemos a verdade", murmurou. "Preparamos a nação e permanecemos com ela enquanto estiver conosco." William virou-se para ele com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. "Como lhes contaremos?" perguntou com a voz embargada, "que a estamos a perder? Como explicaremos um mundo sem ela?" Não havia resposta nem no protocolo real, nem nos séculos de história que os rodeavam, nem sequer na força que ambos tinham sido treinados para demonstrar. Apenas a compreensão silenciosa de que o amor mesmo envolto em coroas e títulos era impotente contra o destino, e algures no quarto do hospital ao fundo do corredor. A mulher que mantivera a sua família fragmentada, unida durante tanto tempo, travava uma batalha que já não podia vencer. A sua luz tremeluzia enquanto aqueles que mais a amavam se preparavam para a escuridão que ameaçava segui-la.
E se aqueles que temiam a escuridão iminente subestimassem as formas silenciosas como a devoção de William, poderia proteger Catherine das sombras que se aproximavam, sombras que o oprimiam. A devoção de William era silenciosa, inabalável, expressa em gestos que ninguém fora da sua vida privada conseguia realmente ver. Uma mão reconfortante nas costas de Catherine enquanto caminhavam pelos corredores do palácio, a forma como ele permanecia, ao seu lado até ela estar confortavelmente sentada. O olhar fixo e atento que ele lhe reservava por cima da multidão, cada momento um testemunho de um amor que não precisava de aplausos. A paternidade suavizará-o, mas também aguçará-lhe os instintos, trazendo uma ternura lúdica com os filhos e uma proteção feroz à família que nenhum protocolo conseguia atenuar. Contudo, nem mesmo a grandiosidade do Palácio de Buckingham oferecia conforto hoje. O escritório, geralmente repleto de atividades discretas, parecia vazio e tenso. Os funcionários moviam-se com silenciosa cautela, remexendo papéis, debruçando-se sobre ecrãs brilhantes, hesitantes em proferir as palavras que se tornariam inevitáveis à cabeceira da mesa. William estava sentado com o pai ao lado, fitando a minuta da declaração que tinha à sua frente, as frases da página retorcidas na sua mente como facas, cada palavra mais pesada que a anterior. É com profunda preocupação que devemos informar o público. A sua voz vacilou a certeza do que estava prestes a revelar, oprimindo como um peso físico. Charles estendeu a mão, pousando-a no braço do filho. Contamos-lhes a verdade com a maior delicadeza possível. É tudo o que podemos fazer, disse. Nenhuma palavra poderia diminuir o medo que apertava o peito de William, o terror de saber que a vida de Catherine estava por um fio. A equipa de comunicação pediu cautela, lembrando-lhes que o público iria exigir detalhes o que tinha acontecido, qual o prognóstico, se havia alguma esperança. Mas a esperança tornara-se frágil, efêmera, difícil de medir por palavras. William massageou as têmporas, consciente de que nada do que dissessem seria capaz de captar o medo, o desamparo, o amor desesperado que aguardava atrás das portas do hospital. O tempo esgotava-se, a imprensa aglomerava-se no exterior, os rumores multiplicavam-se a cada instante. A especulação ameaçava eclipsar a verdade. William trocou um olhar com Charles, décadas de entendimento partilhado passando silenciosamente entre eles. Dever versus luto particular. O compromisso impossível entre o serviço público e a agonia pessoal. A decisão estava tomada. Envie, sussurrou William. O comunicado seria divulgado às 3 horas em ponto. Aproximou-se da janela inquieto, contando os segundos enquanto o mundo se preparava para ouvir o que temia dizer em voz alta, as recordações da presença pálida e frágil de Catherine. No hospital repetiam-se incessantemente. A forma como a sua respiração era auxiliada por máquinas, o ritmo mecânico subtil de cada bip, o calor da sua mão na dele. Por favor, não me deixe sussurrar a momentos antes. As palavras pareciam insignificantes perante o peso da incerteza das promessas que não tinha. A certeza se conseguiria cumprir. Os minutos transformaram-se em segundos. Charles juntou-se a ele à janela em silêncio, observando a cidade que em breve estaria abalada com a notícia. Uma mensagem do hospital fez-lhe o coração acelerar. Estável dizia, mas estável era apenas uma pausa, um suspiro, suspenso entre a vida e a morte, um interlúdio frágil que não oferecia qualquer consolo. 30 segundos. A sala sustinha a respiração. Depois veio a confirmação. O comunicado foi transmitido em direto. As notificações surgiram em telemóveis, ecrãs e televisões. O Palácio de Buckingham anunciou que a princesa Catherine tinha sofrido um grave problema de saúde, necessitando de cuidados urgentes. Pediram privacidade e orações, mas o significado era inconfundível. Catarina corria grave perigo. Por toda a Londres as pessoas paravam, boquiabertas diante dos ecrãs. As aldeias fervilhavam com notícias transmitidas de boca em boca. As igrejas abriam as suas portas às vigílias e os desconhecidos reuniam-se em praças públicas unidos por uma incredulidade partilhada.
William observou a enxurrada de mensagens às multidões à porta do hospital, as expressões espontâneas de esperança e solidariedade, e compreendeu que, embora o amor de uma nação fosse imenso, não podia curar o que afligia Catherine. Tudo o que restava era esperar suspensa no terror silencioso, de não saber se a noite traria alívio ou uma dor demasiado profunda para suportar. Acha que a percepção silenciosa de Charlotte poderia pressentir a dor iminente. Antes de qualquer outra pessoa, ou a verdade da noite, iria apanhá-los a todos de surpresa. Sombras e luz, uma vigília real. Princesa. Charlotte sempre demonstrou uma percepção silenciosa muito para além dos seus 9 anos, notando o mais pequeno sinal de preocupação no rosto ou o mais leve tremor numa mão. Ela entendia as emoções como se fossem palavras, sabendo instintivamente quando alguém precisava de conforto, de um sorriso gentil ou simplesmente da sua presença por perto. A sua energia irradiava um calor herdado da mãe, uma luz que atraía as pessoas, oferecendo segurança de formas que os adultos muitas vezes se esqueciam de perceber. Na maioria dos dias, o seu mundo estava repleto de aulas de balé, brincadeiras com o irmãozinho e o encanto infinito dos contos de fadas, onde tudo tinha um final feliz. No entanto, naquela noite de início de dezembro, estas histórias pareciam incrivelmente distantes. Sombras estendiam-se pelo tapete do quarto enquanto Charlotte se sentava entre os irmãos, ouvindo sussurros e passos do outro lado da porta fechada. Ela conseguia sentir o medo que os adultos tentavam esconder, o silêncio que tornava o ar quase insuportável. Por que é que não podemos visitá-la? Perguntou baixinho, quando o pai, com o rosto abatido e marcado pelo cansaço, se lhes juntou finalmente William a Julius e ao lado dela, tremendo o suficiente para que ela o sentisse. Os médicos precisam que a mamã descanse, disse com a voz embargada. Ela está a lutar bravamente, e precisamos de deixá-la concentrar toda a sua energia em fortalecer-se. George manteve-se rígido com o maxilar cerrado de uma forma que o envelhecia muito para além da sua idade. Louis, procurando conforto com o polegar na boca, apertou-se contra William, uma âncora silenciosa na tempestade. Charlotte queria acalmá-lo, fazer o que sempre fazia, mas percebeu que a batalha por vezes não tinha um final feliz, pelo menos não como ela imaginava. No corredor, Carlos e Camila trocavam palavras sussurradas, a ansiedade partilhada pairando no ar. Camila perdeu a compostura pela primeira vez e sussurrou. Até quando é que isto vai continuar? Passou entre eles sem resposta. A noite caiu como uma cortina espessa. No hospital, William mantinha a sua vigília percorrendo o corredor com os mesmos passos inquietos que marcaram inúmeras noites de ansiedade. O hospital fervilhava de uma urgência silenciosa, enfermeiros a mexer com precisão, médicos a sussurrar em voz baixa, máquinas a emitir sinais sonoros a um ritmo frágil. Às 3 da manhã, o caos instalou-se quando uma enfermeira irrompeu pelas portas chamando reforços. O tempo pareceu abrandar enquanto William observava o frenesi incontrolado cada segundo prolongando-se com um terror implacável. Encostou-se à parede, esforçando-se por respirar, por se manter de pé, por suportar o peso invisível que lhe esmagava o peito. Passaram horas em ciclos de alarmes e consultas sussurradas. A esperança da família oscilava a cada movimento, a cada resposta ponderada da equipa médica. Quando a tênue luz da aurora penetrou pelas janelas, o médico-chefe surgiu, o rosto irreconhecível devido ao sofrimento da noite anterior. Vossa Alteza Real, disse em voz baixa. William preparou-se cada palavra, representando uma potencial ruptura no seu mundo. Houve um desenvolvimento inesperado, algo que não prevíamos. Naquele instante, tudo mudou. O frágil equilíbrio entre o medo e a esperança, o desespero e o alívio, deixando a família suspensa entre as sombras da noite e a primeira luz tênue de um novo dia. Será que o amor
inabalável de Catherine sobreviveria ao frágil amanhecer, ou será que as sombras da noite a reivindicariam primeiro, uma luz para além da escuridão? O amor de Catherine pela sua família era mais profundo do que qualquer um poderia ver, uma força silenciosa que a guiara através de inúmeras tempestades e celebrações. Mesmo agora fraca e ligada a aparelhos, agarrava-se à vida com uma graça obstinada que se recusava a abandonar aqueles que mais amava. Dias de escuridão tinham passado. Mas quando os seus olhos finalmente se abriram, a primeira coisa que viu foi William caído, na cadeira ao lado da sua cama, com a mão entrelaçada, na dela, o rosto pressionado contra os seus dedos, o cansaço e o medo estampados em cada linha. O mundo à sua volta parecia suster a respiração. Will sussurrou ela com a voz rouca, quase inaudível, depois de o tubo de respiração ter sido removido. Os olhos dele arregalaram-se de incredulidade e com uma esperança que tinha sido reprimida durante demasiado tempo. Por um instante ficou apenas a olhar, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ousasse pestanejar. Depois a barragem se rompeu. Chorou abertamente, todo o seu corpo tremendo com a libertação da tensão e do pavor. "Estás acordada", murmurou ele entre soluços, segurando a mão dela, como se soltá-la pudesse destruir tudo. Catherine esboçou um sorriso, amarelo, sentindo cada gota de força desvanecer-se, enquanto sussurrava palavras de conforto. "As crianças estão seguras. Estão à espera." Em poucas horas, a sala encheu-se da família, cujos corações estavam ligados ao dela. Charles entrou com as lágrimas a escorrerem-lhe livremente. Pegou-lhe na mão e segurou-a como se fosse o tesouro mais precioso. Camila, a sua habitual, calma desaparecida, sussurrou palavras de alívio, a voz trêmula de emoção. Um a um, outros foram chegando, trazendo uma energia de esperança e luz que parecia afastar as trevas. As crianças chegaram em último lugar. As enfermeiras tinham-nas avisado para que a visita fosse breve, mas George, Charlotte e Louis não se conseguiam conter. Reuniram-se à volta da cama dela, tendo cuidado com os tubos e os fios, mais desesperados para sentir a sua presença. "Amo-vos", disse Catherine a cada um, a sua voz ganhando força com a proximidade de ambos. "Muito mesmo." Mais tarde, os médicos falaram em recuperação, uma palavra que antes parecia impossível. Os seus sinais vitais estabilizaram a infecção. Regrediu e os órgãos começaram a responder. A viagem pela frente exigiria paciência, reabilitação e cuidados. Mas pela primeira vez em muito tempo, a família pôde falar do futuro com esperança, em vez de medo. Nessa noite, William contemplou as luzes da cidade, sentindo o peso da última semana começar a dissipar-se. Catherine estava viva, iria curar-se. Juntos retomariam as suas vidas, um batimento cardíaco frágil, mas inabalável de cada vez. Então, o que acha que o rei Carlos e o rei Guilherme quiseram realmente dizer com a chocante atualização sobre a recuperação da princesa Catherine? Gostaríamos de saber a sua opinião. Não se esqueça de gostar e subscrever.